Olá, queridos e amados estudantes. Estamos aqui hoje para falar de um assunto bem interessante, referente à era moderna, referente ao século XVI, que é reforma religiosa, ou também chamada de reforma protestante. Bem, falar de reforma religiosa é falar de um contexto de transição da era moderna, né, que surge com o renascimento cultural, que influencia dentro do contexto religioso, né, da maneira de pensar do renascimento. Então, é um contexto de surgimento da classe burguesa, de crise do feudalismo, de crescimento dos centros urbanos, de crise da servidão e surgimento também da mão de obra livre e assalariada, que é típico da sociedade capitalista da era moderna. Nós já estudamos também que durante a era moderna nós temos o fortalecimento do poder político das monarquias nacionais que vão contribuir para o surgimento dos estados absolutistas, né? O rei com poder absoluto. Bem, e trabalhar a era moderna é falar também das causas, né, dos fatores contribuintes para esse contexto. Bem, falar das causas ou dos fatores contribuintes da era moderna é compreender que um dos fatores seria a vida de devassidão do alto clero, né, um clero devasso, um clero envolvido em corrupção amorosa, em corrupção financeira, um clero que se envolvia na venda de indulgência. E o que seria isso, queridos? Venda de indulgência, para quem não lembra, é a venda do perdão. Então, e por que isso acontecia? Porque na Idade Média, lembrem-se, tudo se explicava a partir da forte fé religiosa, do teocentrismo religioso. E desde a Idade Média se dizia o quê? Que a salvação seria conseguida através das boas ações. E o que seria uma boa ação? Uma boa ação você estaria lá doando parte dos seus bens para a igreja, ajudando a construir uma catedral, certo? Além dessas causas, né, da corrupção do clero, da venda de indulgência, da venda de cargos também, vale ressaltar, tá, queridos? Porque a igreja vendia cargos religiosos. Então, por vender cargos religiosos, isso também contribuía para a corrupção desse clero. Por que, queridos, que contribuía? Porque se eu estou comprando um cargo, eu não vou seguir à risca as regras da igreja, por exemplo, eu não vou seguir à risca o celibato, que a igreja dizia, e até hoje defende o celibato, né, que um membro da igreja não pode contrair matrimônio, não pode se casar, certo? Outro fator seria a própria mentalidade renascentista, porque com a mentalidade renascentista eu tenho um homem buscando a razão. E se eu tenho um homem buscando a razão, o próprio ideal antropocêntrico, o homem vai começar a fazer as livres interpretações das escrituras sagradas. Então, a partir do momento em que o homem detém o conhecimento da Bíblia, das escrituras, a mentalidade racional, então podemos dizer que o Renascimento ele vai contribuir decisivamente para a reforma protestante com a própria invenção da imprensa. Então, a reforma religiosa seria uma expansão do renascimento dentro do campo religioso. Tá bom, queridos? Além disso, devemos lembrar que, desde a Idade Média, a Igreja Católica combatia a usura. Para quem não lembra, usura é a cobrança de juros. E a Igreja Católica, desde a era medieval, dizia o quê? Que a prática usurária era um pecado que seria condenado à danação eterna. E quem é que vivia da usura, da cobrança de juros? Ora, queridos, a classe burguesa, tá certo? Então, a burguesia vai buscar agora uma nova ética religiosa ligada aos seus interesses econômicos, tá bem? Agora, falar de reforma religiosa é falar também dos precursores dessa reforma. E os grandes precursores, né, que existiram por volta do século XIV,
para o século XV, foram dois caras que alguns deles, inclusive, surgiram de dentro da própria igreja, né? O John Wycliffe e o Jean Hus. Então, foram caras que combatiam já o abuso do clero, defendiam que o clero, o alto clero, deveria voltar a viver uma vida mais simples, mais modesta, né? Uma vida não regrada ao luxo. O próprio Jean Hus também foi um dos caras que combateu bastante a venda de indulgências, a venda do perdão, que era realizada por parte do clero católico. Bem, mas esses caras não conseguiram êxito, por quê? Porque durante esse período a burguesia ainda não era uma classe tão forte, certo? Então não tinha tanta força. E é isso que vai fazer com que já no século XVI o movimento reformista ganhe força, queridos. O apoio incondicional de parte da burguesia. Então, esses caras aqui, o John Wycliffe, o Jean Hus, acabaram sendo perseguidos pela igreja e a reforma religiosa não se concretizou, tá bom? O grande nome, o grande ícone do reformismo religioso que fez surgir as religiões protestantes, tá? Daí o nome, né, protestar, porque justamente lá na Alemanha eu vou ter religiosos protestando contra as determinações da igreja, contestando o que a igreja dizia que era uma verdade absoluta, pronta. Por quê? Porque o homem agora estava buscando a razão. Então, o grande símbolo do reformismo religioso é um cidadãozinho chamado Martinho Lutero. Foi graças a Lutero, gente, que nós temos o surgimento de tudo quanto é religião protestante, hoje conhecidas como religiões evangélicas. E Martinho Lutero, que era de dentro da própria Igreja Católica, Lutero, queridos, era monge agostiniano. Então, e um teólogo estudioso, professor universitário, conhecedor da Bíblia, e é justamente estudando a Bíblia que Lutero vai encontrar um ponto lá na Bíblia dizendo que a salvação só pode ser conseguida única e exclusivamente pela fé. Isso é a diferença, né? Porque a Igreja Católica dizia o que, amados? Que a salvação poderia ser conseguida pelas boas ações, tá bom? E ele chega defendendo a ideia da salvação pela fé. E ao viajar pela Península Itálica, ele vai perceber, né, todo o abuso da igreja, toda a corrupção de venda de indulgência, e ele vai começar a criticar isso. Lá na Alemanha, né, no Sacro Império Romano Germânico, Lutero vai fixar na porta da igreja de Wittenberg as suas 95 teses. Então, essas 95 teses que são o pilar do protestantismo hoje, queridos. Tá? Então, graças a essas 95 teses fixadas lá por Lutero, eu tenho essas religiões protestantes. Então, ele fixa isso na porta da igreja da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. E a Igreja Católica vai ficar altamente chateada com Lutero, né? Vai excomungá-lo, vai persegui-lo. Só que ele vai ter o apoio de quem? Da nobreza, porque a nobreza alemã ela vai ver no luteranismo a possibilidade de romper com a igreja e se apropriar dos bens da Igreja Católica, certo? Outro detalhezinho importante, gente, que o luteranismo ele vai além do contexto religioso, ele vai ter também um caráter social na Alemanha. Na Alemanha vai surgir um movimento camponês chamado de Movimento Anabatista. E o que foi esse movimento, queridos? O movimento anabatista, gente, foi um movimento feito por camponeses buscando fugir dos impostos clericais, dos impostos da Igreja Católica e buscando também fugir da exploração da classe nobiliárquica, tá bem? Da nobreza. Então, um movimento já de revolta camponesa. E não foi um movimentozinho qualquer, tá? Uma revolta que teve um saldo de mais de 100 mil camponeses mortos. Um movimento liderado por um cidadão chamado Thomas Munzer, que era discípulo de Lutero, mas apesar de ser discípulo de Lutero, vale lembrar que ele
Lutero não deu apoio ao movimento anabatista, pelo contrário, ele deu apoio à nobreza, contra o movimento camponês. E aí vale lembrar também que o luteranismo ele vai trazer já toda uma ideia de subordinação da igreja ao Estado. Lembre que eu acabei de dizer ainda há pouco que entre as transformações da era moderna eu tenho o surgimento dos estados absolutistas. E o que os estados absolutistas buscavam fazer? A subordinação da igreja. Então, eu tenho a ideia do rei com poderes absolutos. Então, a igreja deveria estar subordinada ao Estado. Bem, do luteranismo, o movimento ganhou força em toda a Europa e uma das coisas que contribuiu para essa expansão foi a invenção da imprensa lá por Gutenberg, né? A imprensa na Europa, vale ressaltar isso. E daí surgem os outros movimentos reformistas. Então, um deles, queridos, é o movimento calvinista, criado aí por João Calvino na Suíça. Bem, o calvinismo, né, surgiu aí era um advogado, certo? E aí ele se apropria das doutrinas luteranas e vai criar sua própria doutrina religiosa lá na Suíça, né? Ele foi perseguido na França, foi embora para a Suíça e aí implanta o calvinismo. E o calvinismo surge com um princípio diferente, tá, amados? Que princípio diferenciado? Ele vai dizer que a salvação seria conseguida pela predestinação. Segundo Calvino, alguns já nascem predestinados à salvação e outros já predestinados ao fogo do inferno. Mas ele vai dizer que existem alguns sinais da salvação. Então, quais seriam esses sinais? Bem, um deles seria a fortuna acumulada. Tá? Então, a acumulação de fortuna seria a poupança, tá, queridos? O trabalho, a acumulação de bens. Então, esses seriam os sinais da salvação. Por quê? Porque seriam os sinais da graça divina sobre o homem. Se você está prosperando, então Deus está lhe concedendo essa prosperidade. Então, isso é um sinal da salvação. Por isso que se costuma dizer, entre os historiadores, que o calvinismo, a ética calvinista, foi a ética religiosa que mais se adequou aos interesses capitalistas, aos interesses da classe burguesa. Então, eu posso muito bem dizer que a ética calvinista é uma ética burguesa. Tá bem? Do calvinismo, vamos para o anglicanismo, a religião anglicana que surge lá na Inglaterra, amados. E aí, falar de anglicanismo é falar de um rei absolutista da dinastia Tudor, chamado Henrique VIII. O rei Henrique VIII foi o criador do anglicanismo. E ele criou o anglicanismo interessante em função de um fator bem pessoal. Ele queria a anulação do seu casamento, ele era casado com Catarina de Aragão, que era descendente lá do trono espanhol. Ele queria que o Papa anulasse o seu casamento, ele queria se casar novamente. Tá bom? O detalhezinho, né? A cerejinha do bolo, porque na Igreja Católica não se casa mais de uma vez e não é comum um Papa anular casamento religioso, certo? Até hoje a Igreja Católica defende a manutenção do casamento. Então, o Papa não anularia em função disso, não anularia também porque ele não iria arrumar confusão com o rei do Sacro Império Romano Germânico, na qual Catarina era sobrinha, né, do rei do Sacro Império Romano Germânico, e também o Papa não iria anular esse casamento, porque anular o casamento seria arrumar confusão também com a Espanha, que sempre foi um país fervorosamente católico, tá bom? E através do ato de supremacia, ele vai estabelecer-se como autoridade máxima do Estado e como autoridade máxima dentro da igreja, tá bom?
no nosso próximo horário a gente continua falando de reforma protestante. Tá ok? Um abraço.